Participamos da terceira jornada virtual internacional em pesquisa científica da cidade do Porto, Portugal, com um trabalho intitulado Antes do Rio, Porteiras e Cadeados, Apropriações da Terra e Disputas por Uso do Médio Rio Ivaí, Paraná. São autores do trabalho Simone Aparecida Chiesa, doutoranda em História da Universidade Estadual de Maringá, Vânia Inácio Costa Gomes, doutoranda em História pela Universidade Estadual de Maringá, e eu, Cleiton Costa Denez, pós-doutorando em Geografia da Universidade Estadual do Centro-Oeste. Nós temos o objetivo de discutir nesse trabalho, analisar o Médio Ivaí e algumas formas de apropriações humanas do Rio Ivaí, né? Como que determinados grupos se organizam na margem do Rio Ivaí, como que esses grupos sociais de ribeirinhos, de pescadores, de proprietários rurais, fazem o uso do solo e fazem o uso do rio, porque tanto o Rio Ivaí como as margens do rio, o solo das margens do Rio Ivaí, são recursos. Enquanto recursos, eles são de interesses desses diferentes grupos que ocupam essa parte do Rio Ivaí. Enquanto encaminhamentos metodológicos, nós temos a discussão de um referencial teórico, a legislação ambiental, dados sobre o Rio Ivaí, e um trabalho de campo, como forma de reconstituir a história ambiental da área e reconstituirmos como que esses grupos vão se organizando no entorno da margem do Rio Ivaí. A localização dessa área é no estado do Paraná. O Rio Ivaí é um dos maiores, é o maior rio, né, que nós temos no estado do Paraná, o rio que se inicia no Paraná e deságua no estado do Paraná. E a área que nós temos como abordagem, a área de estudo, é a área do Médio Ivaí. É uma área que nós temos ali a localização de um afluente do Rio Ivaí, o Rio Curumbataí e o Rio Ivaí. E essa área é de abordagem de estudo, mais especificamente na localidade, no município de Lidianópolis e na localidade do distrito de Portubá. No distrito de Portubá, nós temos nesse distrito uma colônia de pescadores, né? Esse agrupamento, né, social de ribeirinhos, e temos aqui também diferentes propriedades rurais, de pecuária, agricultura, e como que se dá a relação de disputa do uso do Rio Ivaí nessa área. Diante dessa área, né, do Rio Ivaí, né, no município de Indianópolis, né, no distrito de Portubá, se constituiu com esse grupo de pescadores, né, a colônia Z17, que está localizado também do Portubá, que é, né, dentro desse contexto histórico, né, desses pescadores que não tinham acesso ao uso da terra e tem como recurso a utilização do Rio Ivaí. Eu passo agora para a Vânia, na continuidade ao trabalho, e apresentar um pouco desses grupos sociais, os ribeirinhos, os pescadores, né, um pouco dessa colônia e dos proprietários rurais que nós temos ali também, que disputam e constituem diferentes territórios que se apropriam do uso do Rio Ivaí e das margens do Rio Ivaí. Bem, nós temos, então, nessa região do Médio Rio Ivaí, né, alguns atores que se articulam nesse contexto, numa condição de convivência e enfrentamento, que são aí os pescadores que nessa região praticam a pesca profissional, uma vez que eles têm já autorizado, né, isso regimentado, a colônia Z17, os chacreiros, que são pessoas que compraram, né, pequenas propriedades às margens do Rio Ivaí, a maioria delas com o intuito de produzir áreas de lazer nessa região, e os agropecuaristas, que são proprietários de terra, que também acabam margeando o Rio Ivaí, e que produzem na agricultura e na pecuária, né? Com a criação de gado, produção de soja, produção de outros produtos agrícolas, que acabam também fazendo aí margem com o Rio Ivaí. E esses atores, eles utilizam desse espaço a partir, né, do contexto de propriedade privada, uma vez que adquiriram essa propriedade, mas também dentro da lógica da lei estadual, que garante, né, a partir do artigo 255, o Rio Ivaí, considera o Rio Ivaí como um bem de uso comum do povo. Só que esse bem de uso comum tem sido
cerceado, tem sido desrespeitado a partir do momento que esses chacreiros e esses proprietários rurais adquiriram as suas terras e fecharam as porteiras. Então, nós, ao longo, né, das margens do Rio Ivaí, as pessoas não conseguem mais ter acesso, porque as porteiras, os cadeados, né, as cercas vão fechando e as pessoas não conseguem ter acesso, uma vez que para chegar no rio precisa passar por meio dessas propriedades, que muitas vezes colocam nas suas cercas, né, placas proibindo a entrada, e algumas até com ameaças, né? Proibido a entrada, propriedade particular, risco de levar tiros, sujeito a levar tiros, e que vai mostrando que essa é uma região de conflito, né? Os pescadores utilizam desse território também, né, para chegar ao rio, porque para chegar às margens do rio, para fazer a pesca, eles precisam passar por dentro dessas propriedades. No distrito do Porto Bá, onde é a sede da colônia de pescadores, tem muitas chácaras, e esses chacreiros também fecham, né, as porteiras, e esses pescadores têm dificuldade para chegar até as margens do rio para poder colocar os seus botes, os seus barcos e fazer a sua pesca. E isso vai criando uma condição de enfrentamento. Esses pescadores, eles passaram ali nessa região por um processo de 3 fases, né? Então, primeiro, nós tínhamos a balsa, com a chegada da ponte, a construção da ponte, a balsa saiu de cena, e esses pescadores, então, perderam aquele espaço de trabalho que eles tinham ali em torno da balsa e passaram a buscar um meio de sobrevivência a partir da pesca no Rio Ivaí. Não são proprietários de terra, né? Não tem posse de terra, mas tem autorização legal para o uso do rio, uma vez que são pescadores profissionais. Então, eles passam por uma segunda fase, né, quando eles deixam de ser pescadores comuns e passam a ser profissionais, né, conseguem criar uma colônia, ter autorização dessa colônia, conseguir uma carteira de pescador. Por meio dessa carteira, né, eles têm o período de respeito da reprodução dos peixes, então, de novembro a fevereiro, eles não pescam, porque é o período da piracema, né, o período em que os peixes estão se reproduzindo, e que nesse momento eles recebem, então, né, um salário mínimo para não pescar e preservar o rio. Porém, eles vivem no enfrentamento daí com os proprietários de terra, uma vez que eles denunciam que, mesmo eles não pescando, os peixes não estão se reproduzindo porque o veneno dessas propriedades está indo para o rio, né? O assoreamento das margens do rio está causando aí uma degradação e está dificultando a produção de peixes no Rio Ivaí. Os chacreiros, né, constroem ali as margens do rio e acaba também assoreando o rio, porque constroem cabanas, constroem churrasqueiras, espaços de lazer, derrubam a mata e acabam também causando o assoreamento do rio. Então, nós temos um processo de convivência desses grupos, mas também de enfrentamento. O pescador busca a preservação do rio, porque ele sobrevive do rio, né? Os chacreiros e os proprietários agropecuaristas exploram a região até as margens do rio e acabam causando o assoreamento, né? E daí nós vamos ter, por conta disso, a terceira fase aí do processo de estabilização dos pescadores nessa região, que é a criação da Patrulha Ambiental do Rio Ivaí, né, composta pelos pescadores, que hoje têm autorização para fiscalizar e para intervir junto ao Ministério Público, denunciando, né, os proprietários que causam a degradação do rio por meio de veneno, por meio de derrubada da mata, os chacreiros que acabam acabando com as minas d'água. Nós temos um problema muito sério na região, né, das nascentes de água estarem sendo destruídas para o plantio agrícola, o que acaba destruindo os córregos que desaguam no Rio Ivaí. Então, essa patrulha ambiental, ela tem esse poder hoje de intervir junto ao Ministério Público. Não tem o poder de punir, mas tem o poder de fiscalizar e de denunciar, e junto ao Ministério Público, negociar também
né, com esses chacreiros e com esses proprietários para ir fazendo a reconstrução ali das margens do rio, né, para acabar preservando ou, pelo menos, tentando recuperar um pouco do que foi perdido. E nós temos daí, no meio disso tudo, né, as pessoas que vivem, né, os atores comuns dessa região, né, os ribeirinhos, a população ribeirinha que vive nessa região, né, que não é só da pesca, né, mas é a sua cultura, é a sua tradição, é os hábitos, são os costumes desse povo que fazem parte dessa região e que também está, né, num processo de resistência, porque está entrando em extinção, uma vez que a prática capitalista na região tem destruído, né, a preservação do rio e tem destruído essa prática de vivência. Então, a comunidade ribeirinha também resiste, né, tem buscado essa resistência para manter a sobrevivência do rio. Eu vou passar para a Simone agora, que vai dar continuidade, falando um pouco sobre a bacia do Rio Ivaí. Com você, Simone. Olá a todos, né? Todos e todas que estão ouvindo, né, participando aí da nossa apresentação. As imagens ficaram assim, são muitas, né? É uma apresentação longa. A gente foi só passando para que tenha um panorama do local de onde nós estamos falando, o estado do Paraná, bacia hidrográfica do Rio Ivaí, esse cenário com esses sujeitos, né, que hoje se encontram em disputa pelo rio, e esse processo de disputa ele se dá no dia a dia, no cotidiano, e se dá também nos espaços deliberativos, né, construídos, e isso tem uma base fundamentação, uma base teórica, né, e uma base legal também. Nós sabemos que o grupo de pescadores e essa migração privada de uso do rio, ela vai se intensificar após o processo de ocupação privada, que na nossa região, no centro do Paraná, no centro-norte do Paraná, ela se concretiza na década de 50 do século XX, e na década de 60, 70, nós vamos ter um cenário nacional, um cenário internacional, em que a história ambiental ela vai estar se despontando e trazendo para o cenário com Donald Oster, com pesquisadores da América Latina, Simon Chama, vários pesquisadores trazendo para o contexto essa discussão da relação humanos com a natureza, e nesse momento a discussão da história ambiental traz as denúncias, né, a tragédia, questão da bomba atômica, o uso desenfreado, descontrolado da natureza, e essa discussão vem do Brasil na década de 80, 90, e nós temos aqui o José Augusto Drummond, que traz que a pesquisa tem que acontecer no campo, então uma das nossas metodologias foi percorrer esse território, conhecer esse território, né, e implantar a pesquisa a partir da pesquisa de campo, que o Brasil é um território fértil para a pesquisa na história ambiental, e o José Augusto de Pádua, que a gente precisa sair do abstrato. Então, por isso, a bacia é uma unidade de análise que nós temos. E agora, a história ambiental no século XXI, nas primeiras décadas do século XXI, traz uma discussão de que, para além da denúncia dessa separação, dessa disjunção humano-natureza, que é do professor Eli, traz essa questão como um conflito social, a gente pensar essa relação a partir de mudar esse cenário. E um dos cenários de discussão que vai influenciar os pescadores eles, primeiro, por um lado, se constituírem institucionalmente como categoria, e depois também passam a ser alvos da Política Nacional de Recursos Hídricos, nacional e estadual de recursos hídricos, como possíveis depredadores, porque a pesca se torna predatória. E a regulamentação da pesca no Rio Ivaí e também deles, como profissionais, passa por um processo que são os processos dessa regulamentação dos recursos hídricos no Estado e no Brasil. E dentre essa questão, nós temos os instrumentos de gestão.
E os instrumentos de gestão para a política de recursos hídricos perpassam para o Plano Nacional e Estadual de Recursos Hídricos, os planos de bacia, o enquadramento das águas no sentido da sua qualidade, a outorga dos direitos, a cobrança de uso, né, da água e o sistema de informação. Quem faz esse controle são os comitês de bacia. E os comitês de bacias do Paraná, especialmente do Ivaí, que é o Alto Ivaí, essa região do Médio Ivaí que a gente pesquisa, a lei de criação do Plano Nacional e Estadual, ela é de 99 no Paraná. E até hoje o Comitê de Bacia, ele existe, ele está legalmente constituído, mas não conseguiu fazer seu plano, não conseguiu fazer ainda o seu enquadramento, ainda não tem uma gestão. E isso a gente pode pensar até como uma estratégia de quem está ocupando os cargos enquanto sociedade civil, enquanto usuários, né, enquanto todas as representações dentro do próprio comitê, também como uma estratégia, né, de um comitê se manter mesmo nessa inércia e, de fato, na prática, a gente vê esse cenário que a professora Vânia apresentou, de nós termos grupos sociais no Médio Ivaí determinados à utilização. Nós teríamos que discutir a propriedade privada, nós teríamos que discutir uma série de outras questões que não teremos tempo aqui, mas na prática a gente vê um cenário desordenado de ocupação e cada um vai se organizando à medida das forças que tem. E os pescadores, eles deveriam entrar no comitê de gestão do Alto Ivaí como usuários, e eles estão como sociedade civil, porque uma das estratégias que eles encontraram de resistência nesse cenário deliberativo, que perpassa o interesse das hidrelétricas, os chacrareiros, os agricultores, os agropecuaristas, os diversos interesses, o poder público, com saneamento, escoamento de água, levou o quê? Os pescadores, para continuar exercendo a profissão, eles precisaram se constituir também como sociedade civil, que é a patrulha ambiental do Rio Ivaí. Então, nesse cenário, enquanto eles se inseriram nesse cenário, eles conseguiram estar nos espaços deliberativos dentro das discussões e eles conseguiram estabelecer o direito de pesca. Então, eles têm, dentro de 110 quilômetros do Médio Ivaí, eles têm a possibilidade de estar pescando. E continua esse cenário. Então, atualmente, a gente está investigando ainda, essa pesquisa segue, ela faz parte, né, das nossas pesquisas enquanto historiadores e geógrafos aqui da região, professora Vânia, professor Cleito e eu, que no doutorado a gente vai dar sequência, né? Nós estamos trazendo aqui mais como uma problematização e agora vamos ver na história do tempo presente o desenrolar. Acho que seria isso, né, pessoal? Nós também já estamos com o tempo estourado, mas é isso aí. Beleza? Então, ficamos abertos aí aos questionamentos, né, às contribuições do nosso trabalho.